Como eu analiso um fundo imobiliário antes de investir? Se você abre um site de análises como Investidor 10, provavelmente tu fica totalmente perdido vendo dezenas de números na tela, como PVP, dividend yield, patrimônio, liquidez, vacância, entre outros. Mas calma, existe um checklist que eu utilizo para analisar um fundo imobiliário antes de comprar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então bora pro vídeo. Então, sem muita enrolação, a primeira coisa que eu analiso, o primeiro tópico, é o Dividend Yield. E para quem ainda não conhece, o Dividend Yield, ou DI, é basicamente o que aquele determinado fundo imobiliário paga em rendimentos em relação ao valor da cota dele. Então, por exemplo, dá um exemplo bem simples aqui, fácil para vocês entenderem. Se um fundo imobiliário paga R$ 1 por mês em dividendos e custa R$ 100, o dividend yield dele mensal é de aproximadamente 1%. E afinal de contas, quando a gente investe em fundos imobiliários, o principal motivo da gente é gerar renda, né? Então é renda passiva. E é aqui que a maioria das pessoas, que muita gente comete o grande erro. E o que eu quero dizer com grande erro? Elas olham o dividend yield e veem que o dividend yield está em 15% ao ano. Isso dá mais de 1% ao mês. E elas acham que esse fundo imobiliário é perfeito. Porém, nem sempre é assim. Às vezes, esse dividendo foi algo temporário, algo que já não está mais acontecendo agora. Pode ter acontecido por causa da venda de um imóvel, lucro não recorrente ou algum evento específico. Por isso que ele estava pagando tanto dividendo no passado. Por isso que eu olho para o dividend yield apenas como uma referência, mas eu nunca tomo como uma decisão de compra baseada totalmente no dividend yield. Hoje, eu, William, procuro fundos imobiliários que tenham um rendimento interessante e principalmente consistente ao longo do tempo, que pagam rendimentos mensais sem falhar um mês. E o segundo item do meu checklist é o P sobre VP. E para quem está começando, P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. E de uma forma simples e direta para vocês entenderem, ele mostra se você está pagando barato, se está pagando no preço ideal ou se está pagando caro pelo fundo imobiliário. Então, quando P sobre VP está em 1, significa que você está pagando exatamente o valor patrimonial da cota. Resumindo, você está pagando o preço que ele realmente vale. Nem pagando caro e nem pagando barato. Quando ele está abaixo de 1, significa que você está pagando mais barato pelo que ele realmente vale. Então, dando um exemplo simples, se a cota está custando R$ 100 e o P sobre VP está em 0,90, significa que você estará comprando aquele fundo imobiliário com 10% de desconto. Está pagando mais barato pelo que ele realmente vale. Se ele está acima de 1, significa que você está pagando mais caro pelo que ele realmente vale. Então, por exemplo, se ele custa R$ 100 e você está pagando 110, quer dizer que você está pagando 10% acima do valor patrimonial da cota. Mas tome muito cuidado nisso. Se o fundo está barato, se ele está com PVP abaixo de 1, não quer dizer que aquele determinado fundo é bom. Muitas vezes ele está com PVP abaixo de 1 porque existe algum problema naquele determinado fundo que o mercado já identificou. Um exemplo, pode ser vacância, queda nos dividendos, problema na gestão ou riscos maiores no fundo imobiliário. Por isso, nunca olhe o P sobre VP sozinho, usando somente ele na hora de comprar ou não um fundo imobiliário. Eu gosto de usar esse indicador junto com qualidade, gestão e histórico do fundo, porque às vezes o barato pode sair caro. A terceira coisa que eu olho é o patrimônio do fundo imobiliário. E muita gente, nesse ponto, acha que não é importante olhar isso. E quando eu falo patrimônio, eu estou falando do tamanho do fundo imobiliário, do valor total que ele possui em imóveis, ativos e operações. Particularmente, eu gosto de fundos grandes e consolidados. Fundos imobiliários que são relevantes e são conhecidos no mercado. Mais liquidez e mais capacidade de crescimento. Porque normalmente isso traz muito mais estabilidade para o investidor. Além disso, fundos maiores conseguem negociar melhores contratos, fazer novas aquisições e enfrentar crises com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que fundos imobiliários pequenos, que não tenham tanto patrimônio, sejam ruins. Também existem fundos menores muito bons no mercado, mas no geral, os fundos grandes normalmente costumam passar mais segurança no longo prazo. Em quarto lugar, eu olho a liquidez diária.
E muita gente acaba esquecendo ou ignorando essa parte. Então, resumindo de forma simples e sem muita enrolação para vocês entenderem, a liquidez diária é a facilidade que você tem de comprar ou de vender as suas cotas no mercado financeiro. Então, imagina, se amanhã acontece um imprevisto, você precisa consertar seu carro, fazer uma reforma na sua casa, prestar um dinheiro para o seu parente e você precisa vender as suas cotas e não consegue. Será que você vai encontrar compradores com facilidade? Porque se o fundo tiver pouca negociação e pouca liquidez, às vezes você até pode conseguir vender as cotas. Porém, pode precisar baixar muito o preço da sua cota para conseguir vender. Por isso, eu gosto de fundos imobiliários com uma grande liquidez diária. E na minha opinião, quanto maior a liquidez, melhor é o fundo imobiliário. Então, por exemplo, um fundo imobiliário movimenta 10 milhões por dia em negociações. Então, normalmente, vai ter muito mais compradores e vendedores nesse fundo imobiliário do que um fundo que movimenta apenas 100 mil por dia. Então, é uma diferença bem expressiva. E isso, na minha opinião, traz muito mais facilidade e segurança para o investidor. E hoje, eu procuro fundos imobiliários que movimentam no mínimo 2 a 3 milhões por dia em negociação. Isso, para mim, já é uma base muito boa. Outro ponto extremamente importante que entra no meu checklist é a qualidade da gestora. E muita gente esquece que quando compra um fundo imobiliário, não compra apenas os imóveis. Também está confiando na equipe que vai administrar o seu dinheiro. A gestora é quem toma várias decisões difíceis no fundo. E são essas pessoas, como já mencionei, que vão administrar o dinheiro que pertence aos cotistas. Então, uma boa gestora consegue encontrar oportunidades, negociar contratos, resolver problemas, reduzir vacância e até melhorar o resultado ao longo do tempo. Já uma gestão ruim, uma gestora que não é tão boa, pode destruir o seu patrimônio, mesmo tendo imóveis de qualidade. Eu também sempre analiso gestoras que são reconhecidas no mercado financeiro. A qualidade da gestora pode fazer muita diferença no longo prazo. Em sexto lugar, eu verifico a quantidade de imóveis que aquele fundo imobiliário possui na sua carteira, no seu portfólio, porque isso influencia muito no risco. Então imagina comigo, se um determinado fundo imobiliário possui apenas um imóvel e se acontece um imprevisto daquele inquilino sair do imóvel e ele ficar vazio, sem nenhum locatário, o impacto nos rendimentos pode ser gigantesco. Agora, pensa comigo, se um fundo imobiliário tem 20, 30, 40 ou 50 imóveis, o risco fica muito mais distribuído. Então, se um inquilino chega a sair, o impacto não vai ser tão grande, porque ele tem mais de um imóvel em carteira. Se um imóvel tiver problemas, os outros continuam gerando receita mensal para os investidores. E isso costuma trazer muito mais estabilidade ao longo do prazo. E eu, particularmente, gosto muito mais de fundos imobiliários mais diversificados. Na minha visão, quanto mais fontes de renda o fundo tiver, menor fica a dependência de um único inquilino ou imóvel. Agora vamos para o próximo indicador, que é a vacância. E para mim, ele também é um indicador fundamental na hora de analisar. E para quem está começando, explicando de uma forma simples, é o espaço vazio que não está alocado no momento, ou seja, imóveis que não estão gerando receita para o fundo imobiliário. Um exemplo, um shopping possui 100 salas para locação, 10 não estão alugadas, então a vacância daquele shopping está em 10%, e isso impacta diretamente os dividendos que os cotistas recebem. Eu gosto de fundos imobiliários que tenham a vacância abaixo de 10%, porque normalmente isto mostra continuam sendo procurados pelo mercado e seguem gerando receita de forma mais consistente. Mas aqui vale lembrar uma coisa muito importante: vacância em 0% é praticamente impossível, é muito difícil de encontrar. Assim como acontece com uma casa de aluguel. Sempre existe a possibilidade de um inquilino sair e entrar outro. O mais importante não é o fundo nunca ter vacância. A gestão conseguir controlar isso da melhor forma possível ao longo do tempo. Em oitavo lugar, vem os inquilinos. E isso também é tão importante quanto a vacância, porque eu também quero saber de onde está vindo a minha receita, quem está me pagando os aluguéis. Porque não adianta ter excelentes imóveis se os inquilinos são ruins. Eu procuro fundos que tenham empresas sólidas e bem diversificadas. O fundo não fica tão dependente de apenas uma empresa para gerar receita. Em nono lugar, o relatório gerencial. E talvez esse seja um dos tópicos do checklist mais importantes para se analisar. Muita gente olha apenas para os números, mas analisando o relatório gerencial é que você realmente entende o que está acontecendo dentro do fundo. Ali você descobre novas aquisições, renegociações de contratos, vacância, riscos e plano
Planos de gestão para os próximos meses. Antes de investir em qualquer fundo imobiliário, eu recomendo você pelo menos ler o relatório gerencial mais recente. Então, finalizando aqui, esse é o meu checklist que eu utilizo para analisar um fundo imobiliário e ver se ele vale a pena ou não ser comprado. Então, esse é o checklist que eu utilizo: Dividend Yield, PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, patrimônio do fundo imobiliário, a liquidez, a gestora, quantidade de imóveis que aquele fundo tem, a vacância, os inquilinos e, por último, o relatório gerencial. Nenhum desses tópicos sozinho vai dizer se aquele fundo imobiliário é bom ou não. O segredo é analisar o conjunto da obra. Agora me conte você aqui nos comentários: qual desses indicadores você analisa na hora de comprar um fundo imobiliário? Gostou desse vídeo? Então já deixe seu comentário aqui, curte, comente o vídeo e passe para seus amigos que também querem começar a investir em fundos imobiliários, mas não sabem como analisar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.